Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Mais uma vez agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. E desde já, irmãos, eu já convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, e nós vamos ler até o 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19, irmãos. Hoje é o dia que é lembrado a Páscoa, né? O dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele se faz presente aqui nessa noite, irmãos. Deus me deu essa palavra, né, nesse dia de hoje, onde nós fazemos memória mais uma vez do que Cristo fez e do que Ele vai fazer também, porque como foi dito várias vezes aqui, Ele vai voltar, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19. Lembrando os irmãos, né, quero até esclarecer aqui para os irmãos, que o nosso culto ele se encerra às 21 horas, ou seja, às 9 horas da noite, né? Mas hoje, como foi comunicado ali no grupo, aí nós estamos comunicando também para os visitantes também, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, irmãos, uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, porque nós vamos precisar organizar algumas coisinhas com os obreiros, e o único dia que todos os obreiros estão reunidos é no domingo, né? Por causa do trabalho de alguns obreiros aqui. Então é algo rápido, vai ser algo bem rapidinho, mas aí eu conto com a compreensão de todos para a gente terminar o culto um pouquinho mais cedo hoje, mas Deus não vai deixar, né, de agir nas nossas vidas hoje, porque Ele é maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, os irmãos acharam? Vamos ler até o 19, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, no título da minha Bíblia, né, sofrendo por ser cristão. Mas o título da mensagem é o juízo começa pela casa de Deus, irmãos, algo muito forte. Então a palavra do Senhor diz assim, ó, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Olha, irmãos, não estranhem, não se surpreendam com o fogo que surge entre nós, né? Para quê? Para nos provar. Às vezes nós achamos que algo estranho está acontecendo, mas nós estamos sendo muitas vezes provado por Deus. Olha o versículo 13, ó. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, irmãos? Muito forte, né? Versículo 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, meus irmãos? Os irmãos já podem se sentar adorando a Deus. Vamos aplaudir essa palavra, irmãos? Desculpem suas mãos, desocupem suas mãos. Vamos aplaudir essa palavra que ela é digna de toda aceitação. Várias coisas interessantes nós lemos aqui, né? Versículo 19 diz, ó, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Olha, irmãos, então muitos sofrimentos são de acordo com a vontade de Deus. É algo que nós temos que passar nas nossas vidas. Às vezes nem entendemos, às vezes é como se algo estranho estivesse acontecendo e a gente se surpreende, meu Deus, o que é isso? Que vento é esse? Que situação é essa? Mas tem muitos sofrimentos, irmãos, que é de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que confiar, né? Seja na alegria ou seja na dor, confiar que Jesus, Ele é o nosso Senhor, irmãos. E é muito bom, né? Quando Deus, Ele confirma a palavra, irmãos. Porque Deus, Ele vem falando forte, desde o começo do culto, Deus está falando forte aqui neste lugar. E Deus confirmou muitas coisas que Deus colocou hoje no meu coração para ser dito aqui nessa noite. Deus já confirmou através da boca dos irmãos que tiveram aqui as oportunidades também, né?
Porque, irmãos, antes de eu entrar aqui nessa palavra, no objetivo dessa palavra dessa noite, eu quero relatar aqui um sonho, uma experiência que eu tive, né? Foi na quarta-feira passada. Aí na quinta eu até cheguei a comentar com os irmãos aqui, mas foi na quarta-feira, irmãos, eu tive um sonho. E esse sonho, eu entendi ali que foi uma visão que Deus me deu, né? Sobre o arrebatamento, irmãos, porque foi algo muito forte, né? Aquele sonho que você está ali sabendo que Deus tem algo para te mostrar, sabendo que Deus tem algo para te dizer. E nesse sonho, Deus me levou num lugar, este lugar era um lugar descampado, onde dava para ver longe, irmãos. De longe assim você enxergava vários lugares diferentes. É como se fosse assim no topo de uma montanha, e no topo dessa montanha você tinha a visão assim de muito longe, dava para ver muitos lugares diferentes. E neste lugar estava acontecendo algo muito interessante. Neste lugar, irmãos, estavam desaparecendo as pessoas. Desaparecia uma pessoa aqui, desaparecia outra pessoa ali, desaparecia outra pessoa lá longe. Tinha lugares que desapareciam várias pessoas de uma vez. E ali eu fiquei olhando para aquilo. E no sonho, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, muitas vezes nós estamos ali sonhando e perguntando para Deus. Porque no meu sonho, Deus estava no meu sonho. E eu perguntando para Deus, Deus, o que é isso? Por que essas pessoas estão desaparecendo? Aí Deus falou, meu filho, este é o arrebatamento. Aí eu estranhei. Porque eu falei, ué, meu Deus, mas o arrebatamento não vai ser toda a igreja de uma vez só? Esse não é o arrebatamento? Porque o arrebatamento, irmão, significa o quê? Tirar com força. É ser tirado com força. Ser tirado subitamente. Estamos aqui de repente, vamos ser tirados subitamente. Esse é o arrebatamento. Aí eu perguntei para Deus, Deus, mas o arrebatamento não é coletivo? Aí foi a hora, como foi dito aqui, que Deus falou, meu filho, todos os dias acontece um arrebatamento individual. Todos os dias tem pessoas que estão morrendo. Todos os dias nós estamos colhendo, né, as vidas nessa terra aqui. Muitos morrem com Deus e outros, infelizmente, morrem sem estar na presença do Senhor. Mas é um arrebatamento, estão sendo tirados repentinamente. Arrebatamento individual. Hoje mesmo estava ali, né, quando eu peguei meu celular para ver ali algumas notícias, a primeira notícia que eu vi de um jovem de 15 anos no sol nascente que morreu esfaqueado. Então veja, irmãos, jovem de 15 anos. Então a morte não escolhe idade, sexo, cor, não escolhe quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem mais poder, quem não tem. Quando a morte chega, é de uma vez. Então a Bíblia fala que morrer com Cristo é lucro, mas morrer sem Cristo é prejuízo eterno, irmãos. Então Deus, ele me mostrou isso, meu filho, esse é o arrebatamento individual que acontece todos os dias. E aí eu fiquei assim, né, senti aquele negócio forte no meu coração, e Deus falou, meu filho, consagre cada vez mais. Se você consagra, consagre cada vez mais. Se você vigia, vigie cada vez mais. Se tem áreas na sua vida que você vê que não está de acordo com a minha vontade, procure resolver essas questões. Da mesma maneira que Deus fala comigo, Deus fala com toda a coletividade da igreja, né? Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então Deus está falando, aonde tem brechas, fecha as brechas, meu filho. Porque não é tempo mais de brincar. Não é tempo, irmãos, da gente pagar para ver. Não é tempo. Não é tempo da gente levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Não é tempo da gente fazer a obra de Deus relaxadamente. Não é tempo da gente flertar ou brincar com o pecado, coisas que não agradam a Deus. E aqui nessa palavra disse isso. O juízo começa pela casa de Deus, ou seja, começa por todos nós, né? Aí eu, querendo raciocinar sobre essa palavra, meditar sobre essa palavra, aí eu pensando, por que o juízo começa pela casa de Deus? Por que o juízo começa por nós? É porque, irmãos, nós temos o conhecimento da palavra. Nós conhecemos a palavra. E a Bíblia fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. A nossa responsabilidade é maior ainda do que a responsabilidade daqueles que não conhecem a palavra. A nossa responsabilidade como povo de Deus é maior. E o juízo começa pela casa de Deus. Mas eu, como sou assim, uma pessoa que costumo meditar muito, pensar muito sobre as coisas, eu continuei pensando, mas por que o juízo começa pela casa de Deus? A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Mas, irmãos, infelizmente, muitas vezes o juízo começa pela casa de Deus, porque muitas vezes, infelizmente, a desobediência começa pela casa de Deus também. Às vezes a rebeldia começa pela casa de Deus. Às vezes os maus exemplos começam pela casa de Deus também.
Então Deus vem e exerce juízo. O que eu estou falando aqui, irmãos, tem em toda a Bíblia, é só a gente ler a Bíblia e a gente vê. Nós estamos aqui nos estudos bíblicos e muitas vezes nós começamos a estudar sobre aquele povo no passado, aquele povo que foram ali atingidos, irmãos, pelo juízo de Deus. Aquele povo ali que sofreram o juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que existe uma taça de iniquidade, a taça de impiedade. Essa taça, irmãos, ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo, ela vai se enchendo, e quando ela transborda, irmãos, aí é a hora que Deus exerce o juízo dele. Deus, ele exerce o juízo sobre uma pessoa individualmente. Deus exerce juízo sobre cidades. Quem não se lembra de Sodoma e Gomorra? Foi a taça de impiedade que se encheu. Então Deus exerce juízo sobre também cidades, e Deus exerce juízo também sobre todo o mundo. A Bíblia nos ensina sobre Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, os flagelos de Deus que vai acontecer, a ira de Deus sendo derramada sobre toda a humanidade. Então tudo isso é a taça de iniquidade da humanidade que está se enchendo. Agora a nossa taça de iniquidade também individual pode se encher também se a gente não vigiar. Porque às vezes, irmãos, nós podemos estar com dificuldade em alguma área, em alguma situação da nossa vida, e a gente fica ali brincando, a gente fica ali, muitas vezes postergando aquilo que é para a gente renunciar de vez. Às vezes nós ficamos adiando, e a Bíblia fala: o homem que é corrigido várias vezes, mas endurece sua cerviz, ele será destruído de uma vez, sem que haja cura. Então é o perigo de brincar com algo que Deus já falou para a gente tirar das nossas vidas. Foi dito aqui também, Às vezes as pessoas ainda estão adorando outros deuses que não é o nosso Deus. E Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender. Na carta de Pedro fala muito sobre a volta de Jesus. Fala sobre o fim do mundo, fala que este mundo vai se acabar com fogo, fala que muitos estão se escarnecendo aí, dizendo: cadê a volta de Jesus que vocês falam tanto e eu nunca vejo Jesus voltar? Desde que nossos pais morreram que vocês falam da volta de Jesus e Jesus não volta. Mas aí Pedro falou: Deus não tarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo, Ele está esperando que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então não importa, irmão, se passa um dia ou se passa milhares de anos, o que importa é que a promessa de Deus, ela se cumpre e ela não falha, irmãos. Então Pedro falou dos novos céus e da nova terra, falou muito sobre escatologia, sobre o fim de todas as coisas. O apóstolo Pedro falou. E aí ele chegou nessa parte que eu achei muito forte também, onde fala que o juízo começa pela casa de Deus. E aí, meus irmãos, eu vi a nossa responsabilidade como cristãos. A nossa responsabilidade como cristãos é muito maior do que a dos outros. Nós temos a responsabilidade de sermos sal, de sermos luz, de sermos bons exemplos para essa nova geração, e bons exemplos também até mesmo para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ter bom testemunho. Hoje em dia nós vivemos uma época que acontece cada vez mais escândalos, Aí o ímpio vê aquilo ali, vê aquele escândalo saindo da casa de Deus, aí já é uma justificativa a mais para eles não buscarem a Deus. Está vendo aí, o povo que diz que serve a Deus, os escândalos aparecendo, aí é uma justificativa a mais. Só que a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus, ele não terá o culpado por inocente. Não existe essa situação de culpar outras pessoas, porque a salvação, ela é individual. E aí eu conversando com Deus, eu falei: Deus, a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento não é algo fácil não, irmãos. Aquele que disser que é fácil a gente se transformar ali, a gente mudar de vez, não é fácil não, é algo progressivo, é algo demorado e é algo que só vai acontecer através das provações. Por isso que foi dito aqui, nós somos provados por fogo. O fogo purifica as pedras preciosas, Às vezes o ourives ali pega aquela pedra, a pedra está cheia de impureza, cheia de imperfeições, aí aquela pedra, para ser purificada, tem que passar pelo fogo para tirar todas as impurezas. É assim nas nossas vidas também. É aí onde a Bíblia fala: não fique triste, não estranhe, não se surpreenda. Tudo isso é para purificar vocês, porque Deus, ele quer o nosso bem e não o nosso mal, irmãos. Então Deus falou desde o começo: não é tempo mais da gente brincar, é tempo da gente levar as coisas de Deus a sério.
Interessante que a palavra que a pastora trouxe foi a palavra que Deus me deu ontem lá na rádio. Não sei se algum irmão ouviu, mas lá na rádio ontem Deus me deu essa palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Levar as coisas de Deus a sério, irmãos, não é levar as coisas de Deus com aquele peso todo, com aquele fardo pesado, com aquela religiosidade, não é. Levar as coisas de Deus a sério envolve também paz, alegria, adoração, choro, gozo, regozijar. Não é aquela religiosidade toda, né, que às vezes o homem quer empurrar, não é. Quando Jesus falou isso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, vinde a mim que eu darei alívio para vocês, Jesus estava falando justamente sobre isso, aliviar da religiosidade excessiva que existia naquele tempo. Os fariseus, eles mesmos não eram salvos e ainda fechavam a porta da salvação para os outros. Eles colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não ajudavam nem com o dedo a mover esses fardos pesados. Então o povo estava vivendo oprimido sobre uma religiosidade excessiva. Então servir a Deus com seriedade, irmãos, não significa que nós não vamos nos alegrar, não significa que nós não vamos sorrir, não significa que nós não vamos festejar. Tudo isso faz parte também. Como minha esposa falou, né? Fizemos o churrasco ali na sexta, ou foi na quinta? Sexta, né? Na sexta-feira, irmãos, e nos alegramos muito, né? Foi uma coisa muito boa, foi algo ali de Deus. Então não é com peso, mas é com seriedade. E aí quando eu estava falando com Deus, né? Senhor, a nossa transformação realmente não é fácil. Aí Deus falou no meu coração, Deus me fez lembrar, falou, meu filho, confie em mim. Aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. E aí, meus irmãos, sempre quando eu me lembro desse versículo, eu me lembro também do exemplo da minha avó. Já desse testemunho, alguns irmãos já sabem, mas outros não ouviram ainda, né? A minha avó, meus irmãos, foi um grande exemplo para mim, porque eu ficava observando, né? Minha avó, ela era a matriarca da família, e ela já tinha muitos anos de fé, muito tempo já de fé. E aí, quando eu comecei na fé, eu comecei a observar a minha avó. É por isso que nós temos que entender, irmãos, as pessoas estão nos observando. As pessoas que são mais novas na fé vão nos observar, nós que somos mais experientes na fé. Então eu ficava observando minha avó, irmãos. E às vezes eu via minha avó brava e ficava pensando, eu era novo na fé, via minha avó brava, bem nervosa lá, eu falava, tá vendo minha avó? Minha avó é crente e ainda é brava desse jeito. Será por que é crente e ainda é brava desse jeito? E minha avó já era velhinha, né, irmão? Não era tão, né, não era tão idosa, mas já tinha alguns problemas de saúde. Veio da roça, sofrida, né, aquela coisa toda. Mas minha avó já era de certa idade. Tá vendo? Essa idade toda, já tem um tempão que é crente e ainda é brava, né? Às vezes, né, irmãos? Às vezes ela ficava brava. Só que aquilo me chamava atenção, porque eu falava, tá vendo? É isso que muitos falam, né? Diz que é crente é assim. Diz que é crente é nervoso. Diz que é crente é assim. Diz que é crente é assado. É porque o processo, irmãos, é demorado mesmo. Então, minha avó, ela tinha essas coisas. Às vezes eu chegava em casa, aí minha avó estava assistindo televisão. Aí na hora já vinha o julgamento. Estava assistindo novela. Aí na hora vinha o julgamento. Aí, ó, diz que é crente, tá assistindo novela. Pensava, né? Não falava pra ela pra não ficar com raiva. Mas eu pensava, aí, ó, diz que é crente, tá assistindo novela. Então tá vendo, irmãos, como o processo é lento? Minha avó já era de idade. E o processo é lento. Mas chegou um momento, irmãos, que eu entendi esse versículo. Que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Então até o último segundo das nossas vidas, Deus ele vai estar terminando essa obra. E eu entendo que no último fôlego de vida que nós tivermos nessa terra, é quando Deus concluir a obra em todos nós, e Ele vai falar, está consumado. O último fôlego de vida nessa terra é quando Deus vai terminar a boa obra que começou em cada um de nós. E aí minha avó, ela começou a ter alguns problemas de saúde. Minha avó, ela começou a ter problema de coração. Aí o médico, né, já trouxe aquela notícia, irmãos, que ninguém quer ouvir, né, notícia muito forte, notícia muito difícil de se receber. O médico falou ali com minha mãe, né, com minhas tias. O médico falou assim, olha, o coração dela já está bem fraco. E não dá nem para fazer mais cirurgia. Não pode nem fazer mais cirurgia, porque se fizer uma cirurgia, ela não aguenta. Mas o coração dela já está fraco. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, o coração dela a qualquer momento pifa. Porque o coração, né, irmãos, é nossa bomba, né, que bombeia todo o sangue para o nosso corpo. Então ela já estava com o coração fraco, muito cansada, ela andava um pouquinho, já ficava cansada, né? Os irmãos viam a dificuldade que ela tinha de subir na van, os ossos já tudo doendo também. Então chegou o momento que minha avó ela foi hospitalizada.
Quando ela foi hospitalizada, irmãos, passou um tempo assim, teve alta uma vez, depois voltou para o hospital de novo. Mas aí chegou um momento em que minha avó, ela não falava mais, não abria mais os olhos, né? Ficava ali, só dormindo o tempo todo, hospitalizada. E ali, nós fomos tendo discernimento que Deus estava fazendo o quê, irmãos? Concluindo a obra que começou nela. Então Deus estava ali, eu entendo que ela teve muitas experiências com Deus quando esteve naquele hospital. Muitas experiências. E muitas pessoas também que iam visitar ela, ou então que procuravam saber da situação dela, tinham experiências também através da vida dela, com o testemunho que ela dava, né, irmãos? Então Deus foi concluindo a obra. E olha só como Deus termina, né, no tempo certo. Chegou um dia que a minha prima me ligou, eu não recordo se ela me ligou ou se ela mandou uma mensagem, mas ela entrou em contato comigo. A minha prima entrou em contato comigo, e essa minha prima já foi usada várias vezes, né, para passar algo de Deus para a minha vida. Aí minha prima falou assim, ó, William, primo, eu tive uma revelação de Deus. E foi uma revelação muito forte, Deus me deu essa visão. Deus me deu a visão de que tem algo nessa terra que ainda está prendendo a nossa avó aqui nessa terra. Tem algo que ainda está prendendo ela aqui nessa terra e é para liberar ela dessa terra, é para ser liberada. E Deus me mostrou que é para você orar por ela, para ela ser desligada da terra. Olha só, irmãos, para ela ser desligada da terra, porque tem algo ainda prendendo ela nessa terra. Aí na hora eu fiquei assim sem entender direito, e na hora eu não aceitei também bem isso, falei, não, deve ter sido só um sonho, não é coisa da cabeça dela, deve ter sido só um sonho. Porque, irmãos, na revelação que Deus deu para ela, era para mim orar, para Deus levar a minha avó. E a dificuldade de fazer isso, como é que eu falo? Deus leve ela, tanto que eu amava, né? Tanto que queria ela por perto. E aí eu já fiquei assim, irmãos, e fui trabalhar assim. Falei, Nima, eu vou tentar visitar minha avó hoje. Aí antes de ir para o serviço, fui lá no hospital, só que como já tinha visitas lá, né? Não podia entrar mais. Sei que na hora eu não pude entrar nessa hora. Falei, meu Deus, e agora? E fiquei com aquilo na minha mente, para mim orar, para desligar ela dessa terra. Aí eu resistindo àquilo, mas até que chegou um momento, a minha esposa, ela ia mais tarde cuidar da minha avó. Aí chegou um momento que eu pensei assim, eu não pude entrar no hospital, mas nosso Deus, Ele é um Deus que pode fazer qualquer coisa, é um Deus do impossível. Aí eu pensei assim, eu vou gravar uma mensagem de áudio, vou enviar para minha esposa e vou falar para minha esposa colocar perto da minha avó essa oração. Vou pedir para minha esposa colocar perto da minha avó essa oração. E aí, irmãos, foi quando eu tomei a decisão de orar para Deus levar minha avó. Foi difícil, foi fácil não. E aí chegou lá no serviço, encostei o carro, aí comecei a gravar o áudio. Não vou lembrar da oração exatamente, né, todos os detalhes, mas eu lembro que teve uma hora que eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor é o Deus do impossível. Talvez a minha avó nem ouça essa mensagem aqui na terra, mas aonde minha avó estiver, porque o corpo dela, né, irmãos, ainda estava aqui, ela estava inconsciente e tudo, mas eu não sei o espírito dela, né, se Deus já estava tendo experiência com Deus, a alma dela ainda estava no corpo, mas o espírito testifica com Deus, né, tem contato com Deus. Eu falei, Senhor, aonde minha avó estiver, onde o espírito dela estiver agora, se estiver arrebatado, eu sei que o Senhor pode entregar essa mensagem para minha avó, aonde ela estiver, essa oração. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu sei que a gente ama a minha avó e eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer milagre, pode curar ela, pode tirar daquele hospital. Eu sei disso. Mas se não for da vontade do Senhor, de o Senhor tirar ela do hospital, se for a vontade do Senhor de levar ela nesse dia de hoje, e se tiver algo prendendo, ligando ela nessa terra, nós desligamos ela neste momento em nome de Jesus. Aí eu entreguei a oração para minha esposa. Minha esposa foi e colocou lá no hospital, irmãos. Irmãos, e aí, o interessante é que minha avó gostava muito de uma música. Ela gostava de uma música que diz assim, da Sara Farias, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz, irmão, suporta o que a gente suporta, né? E aí, essa música, ela dava muito certo com minha avó também, porque minha avó teve uma vida muito sofrida, né? Mas ela tinha raiz em Jesus. Ela não largava o Jesus dela para nada, irmãos. Então essa música ela gostava de ouvir. Teve uma vez que ela estava boa de saúde, ela pediu para minha esposa cantar essa música. Ela gostava de ouvir a Nilma cantando. Aí teve um dia que ela pediu para minha esposa louvar essa música. Minha esposa louvou para ela se emocionava, né, chorava, saía lágrima no olho. Aliás, minha esposa tem esse chamado, porque ela tem uma senhora que ela cuida também no serviço dela, né? Volta e meia, essa senhora não é nem evangélica, mas volta e meia essa senhora pede para ela cantar um louvor.
gosta de ficar ouvindo. É o chamado da pessoa, né? Então, a minha avó gostava de ouvir essa música. Aí minha esposa se lembrou disso, aí minha esposa estava lá no hospital, cuidando da minha avó, aí minha esposa começou a louvar essa música. Minha esposa louvou essa música, quando minha esposa terminou de louvar essa música, a minha avó abriu os olhos e depois fechou de novo. Depois que fechou, minha esposa já sabia ali que ela havia falecido, que Deus havia levado ela. Aí minha esposa até falou pro médico, ela faleceu. Aí o médico ficou até meio nervoso com minha esposa, né? Que faleceu o quê? Como é que você pode falar que ela faleceu? Porque é o médico que entende, né, irmãos? É o médico que entende. Aí o médico, que faleceu o quê? Ela não faleceu não. Aí foi lá examinar ela, né? Colocar todos os equipamentos lá. Aí minha avó havia realmente falecido. Então olha só como é que é forte, irmãos. Deus, ele estava terminando a boa obra, mas tinha algo ligando ela ainda nessa terra e precisava da oração para desligar. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que estava ligando a minha avó nessa terra? Aí Deus respondeu no meu coração, falou, meu filho, o que estava ligando, prendendo ela nessa terra era o sentimento de vocês ainda. Vocês estavam orando para mim não levar ela, o sentimento de vocês ainda estava prendendo ela nessa terra. Irmãos, quando eu fui visitar minha avó, eu comecei a conversar com ela ali, e eu comecei a chorar, irmãos, comecei a chorar ali de uma maneira muito emocionada. Aí eu vi minha avó reagindo. Minha avó teve algumas reações assim também. Aí minha prima olhou assim, foi algo muito forte. Então eu perguntei, Senhor, o que está ligando? Aí falou, o sentimento de vocês estava ligando. Aí eu perguntei outra coisa para Deus, falei, mas por que tinha que ser eu que tinha que orar? Porque eu era um dos netos mais agarrados com minha avó, irmãos. Um dos netos que mais gostava da minha avó. Falei, por que tinha que ser justamente eu, irmão? Senhor, agora olha só o que Deus faz, irmãos. Porque minha avó foi uma pessoa que sempre profetizou na minha vida. Minha avó era uma pessoa que sempre falava assim, o William vai ser pastor. Muitos me chamavam de pé inchado, mas minha avó falava, o William vai ser pastor. Muitos falavam, esse drogado aí, minha avó falava, o William vai ser pastor. E aí, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, que aí eu me converti, comecei a servir a Deus, minha avó congregava em outro lugar. Teve uma vez que minha avó pediu dispensa deste lugar, né? Falou, eu quero ficar perto dos meus netos, quero congregar com eles, quero congregar com o pastor. Como é que ela chamava o pastor Everaldo? Chamava do nome engraçado? Egeraldo, né? Eu quero congregar com o pastor Egeraldo e ficar perto dos meus netos. E aí o pastor dela dispensou ela, né, irmãos? Falou, entendeu e tal, ficou triste, mas entendeu. E ela foi congregar junto com nós, minha avó. E aí, irmãos, chegou um dia que o pastor Everaldo, do nada, ele falou assim, evangelista William, vem aqui na frente, eu vou fazer algo que Deus mandou aqui na frente hoje. Aí ele, do nada, irmãos, no dia ele pegou todo mundo de surpresa. Me chamou lá na frente, mandou ajoelhar, derramou óleo sobre minha cabeça e falou, hoje eu estou te consagrando a pastor. Do nada, irmãos, de surpresa. Aí quando eu fui observar, irmãos, aquilo, aí quando eu olhei para os irmãos, eu estava emocionado, né? Quando eu olhei para os irmãos, quem estava sentado na cadeira vendo aquele momento acontecer? Minha avó. Deus, ele preparou toda essa situação para minha avó ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Por isso que você nunca pode desistir de um filho, de um neto, de um sobrinho. Deus, ele é fiel para fazer a promessa de Deus se cumprir. E ele é fiel para cumprir essa promessa nas suas vistas, diante dos seus olhos. Minha avó viu a promessa se cumprindo diante dos olhos dela. E ela falou mais também, falou, o William vai ter uma igreja. E eu pensava, Deus me livre. O William vai cuidar de uma igreja. Eu falei, Deus me livre, pensava comigo antes, né, irmãos? Cuidar de uma igreja, vi os pastores, a luta dos pastores. Mas aí, irmãos, se cumpriu também, se concretizou. Então, quando eu perguntei para Deus, Deus, por que tinha que ser eu para orar? Irmãos, não tem a palavra de Deus que fala assim, ó? O que tiverem ligado na terra, está ligado nos céus. Mas aquilo que vocês desligarem da terra, será desligado também nos céus. Então tinha algo ligando, prendendo ela aqui. Na verdade, ela foi desligada nessa terra, mas Deus ligou ela lá nas regiões celestiais, né? Confirmou lá. O que ela não podia era ficar aqui nessa terra. Aí eu perguntei, Deus, mas por que tinha que ser eu? Que ainda não entendi. Aí Deus, irmãos, ele me respondeu, meu filho, antes era a sua avó que te evangelizava. Era a sua avó que falava de Jesus para você, sua avó que orava por você. Mas hoje, olha o que aconteceu. Hoje é você que é o pastor da sua avó. Olha, irmãos, como é que Deus faz umas coisas de louco, né? Que a gente nunca imagina. Minha avó me evangelizava antes e depois Deus, ele permitiu que eu fosse pastor da minha avó, que ela se tornou minha ovelha também, né? Então, irmãos, quando Jesus, ele falou isso, ele falou, ó, estou dando autoridade, a chave dos céus e da terra para vocês. Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E aquilo que vocês desligarem da terra, será desligado dos céus. Deus deu essa autoridade para os discípulos. E os discípulos eram como se fossem os pastores. Tem autoridade para ligar e para desligar. É por isso, irmãos, que nós temos que honrar os pastores.
nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que procurar entender, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu já fui daquelas pessoas também rebeldes que muitas vezes questionava pastor, questionava, falava, às vezes até batia a boca. Hoje em dia, eu estou aqui. Hoje em dia eu sei como é que é. Hoje em dia eu penso, muitas coisas que eu fiz lá no passado e falei, eu não faria hoje em dia se fosse assim. Se fosse hoje em dia, né? Mas foi necessário para quê? Para adquirir maturidade. Eu me arrependo de muitas coisas, irmãos, que eu fiz, que eu penso, se fosse hoje em dia eu faria diferente. Eu creio que todos nós somos assim. Mas é o quê? Maturidade, irmãos. Então nós precisamos compreender melhor os pastores e respeitar mais a unção dos pastores, que ele pode desligar e ligar nos céus também. Deus deu essa autoridade. Então Deus ele me respondeu essa pergunta e aí eu cheguei à conclusão. Minha avó, ela faleceu desse jeito, ela morreu desse jeito, porque Deus ele terminou a boa obra que começou nela. Eu entendo que nesse dia aí foi a conclusão da obra. Os irmãos vê também na Bíblia, né, o caso de Estevão. Estevão, irmãos, quando ele estava ali morrendo, sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele abriu os olhos e que ele viu Jesus, né, nas regiões celestiais ali, e ali ele viu o céu se abrindo e ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Preste atenção, irmãos, Estevão ele estava sendo apedrejado, ele foi ali judiado, massacrado, estava sendo apedrejado. E ele intercedeu por Deus, ele falou assim: Deus, perdoa essas pessoas que estão me matando. Olha, às vezes por pouco, né, irmãos, nós não queremos nem olhar mais para a cara do irmão. Agora Estevão, irmãos, naquele momento falou: Pai, perdoa, às vezes eles não sabem o que fazem. Sabe o que eu entendo isso, irmãos? É que a boa obra que Deus terminou no coração de Estevão, que Deus começou no coração de Estevão, Deus estava completando ali naquele momento. Quando Estevão estava morrendo, ele já foi aperfeiçoado de certa maneira que era capaz até de perdoar aqueles que estavam matando ele. Então, meus irmãos, eu entendo com isso que quando a gente estiver morrendo nos últimos momentos de vida, nós vamos ser capazes de amar como nunca amamos antes, capazes de perdoar como nunca perdoamos antes, capazes de se arrepender. Quantos não têm essa experiência, né? Às vezes a pessoa está no leito de hospital ali, morrendo, a pessoa fala: ó, eu não importo se eu vou morrer, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz com você. Quero te pedir perdão, já fui muito mal com você, fiz coisas erradas, quero te pedir perdão. Porque Deus ele está completando a boa obra. Então isso nos incentiva, irmãos, a gente não ficar nos acusando tanto, né? É certo sim, a gente tem uma certa cobrança, porque nós temos que ter sim uma vigilância, mas para a gente não ficar com aquele peso, se acusando tanto, porque o acusador ele já está aí para fazer esse papel. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter fé que Deus ele vai terminar essa boa obra em cada um de nós, porque não é fácil. Porque é igual eu estava conversando hoje com os irmãos, senão é perigoso a gente até desistir, irmãos. Às vezes a luta é tanta, às vezes as dificuldades que a gente tem é tanta, que a gente até enfraquece na fé e é perigoso largar tudo. Não consigo. Mas aí, irmãos, nós temos que ter fé que aquele que começou essa obra em nós, irmãos, ele vai ser fiel para estar com a gente até no finalzinho, completando essa boa obra. Mas uma coisa nós não podemos nunca nos esquecer, irmãos, para encerrar aqui, indo para o finalzinho. Uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer, aquilo que nós falamos no começo: quanto mais dado, mais é cobrado. Olha só, eu estou aqui na posição de pastor, e nessa posição aqui eu tenho o papel de ensinar, tenho o papel de pregar e tenho o papel de ensinar. O estudo bíblico sou eu que dou toda terça-feira, né? E olha só o que a palavra de Deus fala lá em Tiago, ó, só voltar um pouquinho. Tiago capítulo 3, ó, só voltar umas páginas aí, os irmãos vão achar. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 3, ó. Diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Olha, meus irmãos, em algumas traduções, né, diz assim: não queiram muitos de vocês serem mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha, não queira muitos de vocês serem mestres, porque nós, os que ensinamos, nós vamos ser julgados com muito maior rigor. Então, irmãos, é muita responsabilidade pegar um microfone desse, querer exortar a igreja, querer levar uma palavra de conserto para a igreja. É muita responsabilidade, irmãos, é muito peso. Porque se a gente estiver cobrando algo que nós mesmos não estamos fazendo, vai vir muito mais juízo de Deus contra as nossas vidas, irmãos, sobre as nossas vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Só que a palavra de Deus também promete, irmãos, que aqueles que ensinam com dedicação, com carinho, com cuidado, também tem galardão, tem recompensa. Olha só, Daniel capítulo 12, ó. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Vai dizer assim, ó: aqueles que são sábios
reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Então, se a gente começa a ensinar, irmãos, mas a gente se esforça para viver aquilo que a gente ensina com amor, com dedicação, irmãos, nós vamos ser recompensados. Mas se a gente não viver, nós vamos receber juízo de Deus. Então, isso é algo muito sério. E quando a Bíblia fala, não queira muitos de vocês serem mestres, nós não somos só mestres quando estamos aqui no púlpito ensinando. Nós somos mestres também na nossa casa. Nós somos mestres dos nossos filhos. Nossos filhos estão olhando tudo aquilo que a gente ensina. E não é só aquilo que sai da nossa boca, mas é as nossas atitudes também. Então nós somos mestres diante dos nossos filhos, da nossa família, no nosso trabalho. Todos os lugares nós estamos ensinando algo com o nosso testemunho. E aí, meus irmãos, uma coisa muito forte também que eu achei nessa passagem que eu li aqui de 1 Pedro, uma coisa muito forte também é que diz aqui, ó, no versículo 18, diz aqui, ó, e se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? No 17 diz, né, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí no versículo 18 vai dizer, irmãos, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Olha, irmãos, até para o justo é difícil ser salvo. Certa vez eu ouvi uma pregação, que essa pregação na hora eu fiquei assim pensando, né, e concordei com a pregação, mas olhando bem para essa palavra aqui, eu vejo que não é bem assim não. Nessa pregação falou assim, ó, irmãos, é muito fácil ser salvo. Ser salvo é fácil demais. É só você crer em Jesus e você é salvo. A palavra diz que é só crer mesmo, irmãos. Só que a palavra também diz que até o diabo, até os demônios creem e estremecem. Os demônios também creem, a ponto de estremecer. Aquele temor, aquele medo, né? Quando Jesus ia para expulsar o demônio já falava, filho de Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? O que eu fiz? Então, irmãos, até para o justo é difícil ser salvo, imaginem para o ímpio. Então, eu ouvi nessa pregação, é muito fácil ser salvo. Mas aí a palavra de Deus disse aqui, 1 Pedro, se até para o justo é difícil ser salvo. Porque se fosse fácil ser salvo, irmãos, a palavra de Deus não ia dizer que a porta era estreita. A palavra de Deus fala, ó, a porta é estreita e são poucos que acertam por ela. São poucos que acertam. Se fosse salvo, se fosse fácil, era a maioria. Mas a Bíblia fala, a porta larga é que é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Então é mais fácil se perder, irmãos, do que se salvar. Agora, uma coisa que nós temos que entender. Para o homem é difícil ser salvo. Na verdade, para o homem é impossível ser salvo. Certa vez perguntaram para Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, guarde os mandamentos, pratique os mandamentos. Eu já tenho feito tudo isso. Então agora você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus estava falando, a salvação não está nas suas obras, não está em você, a salvação está em mim. Você está dizendo que cumpre todos os mandamentos, mas você não está conseguindo cumprir nem o maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O jovem rico estava amando era o dinheiro, não era Deus, não estava conseguindo cumprir nem o primeiro, e achando que estava cumprindo, né? Então Deus quis mostrar que a salvação não é por obras. E aí no final os discípulos, aí Jesus falou assim, ó, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico ganhar a salvação. Por quê, irmãos? Porque os ricos confiam na riqueza, é o engano da riqueza. Confia naquilo ali, bota a confiança na riqueza. Então Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico ganhar a salvação. Aí os discípulos ficaram impressionados com aquilo, falou, mestre, então quem será salvo então? Se é tão difícil assim ser salvo, quem vai ser salvo nessa terra? Porque todo homem é pecador, né? Ninguém é perfeito, quem vai ser salvo? Aí Jesus falou assim, ó, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é difícil mesmo, irmão, ser salvo, não é fácil não. Exige renúncia, exige dedicação, consagração, exige abandono do pecado, que a Bíblia fala, ó, aquele que confessa suas transgressões e deixa, é que alcançará a misericórdia. Às vezes a gente entende errado, né? Não, é só eu pecar aqui, aí eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Não, irmãos, não é só isso. A Bíblia fala que nós temos que confessar nossas transgressões e deixar. Não é arrependimento, pedido de perdão e depois arrependimento de novo. Não. É arrependimento, pedido de perdão e produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, abandonar aquilo. E a Bíblia também diz, mas aqueles que encobrem suas transgressões nunca prosperará. Perde a salvação. Então, meus irmãos, não é fácil. Fácil não é. Só que essa mensagem não é para amedrontar.
Essa mensagem é apenas para a gente vigiar cada vez mais. Porque não somos nós que vamos conseguir a nossa salvação pelos nossos esforços. Deus, Ele prometeu estar conosco. Mas para Ele estar conosco, nós temos que estar com Ele também, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias desafiadores. Hoje em dia, irmão, você vê, a igreja, né, é uma luta para manter as portas abertas. É uma luta para a gente se manter na presença do Senhor. Hoje em dia está muito difícil a gente receber a correção. Às vezes, por qualquer motivo, as pessoas saem da igreja, viram as costas para a igreja, para o pastor e não quer saber de nada. Né, irmãos? É difícil, é uma luta para manter as portas abertas. Quando as pessoas saem, quando as pessoas deixam de colaborar, a luta aumenta mais ainda. As preocupações do pastor aumentam. Já pensou, irmãos? Nós já temos, né, as contas, tudo para manter. Aí sai um irmão, sai dois, sai três, aí diminui também as ajudas. Aí a preocupação do pastor, além do pastor ficar triste com as vidas, ainda a preocupação vai se multiplicar, porque nós temos que ser responsáveis por tudo isso. Então as pessoas, irmãos, antes de abandonar o ministério, pense por esse lado também. Falando, nossa, meu pastor precisa de mim, não somente com a mão de obra, mas ele precisa de mim para manter a obra também. Né? Só a pessoa pensar por este lado também, de qualquer igreja, não estou falando só daqui. Antes de virar as costas, né, tão facilmente assim para o pastor, para a igreja, vamos pensar que nós somos muito importantes no corpo de Cristo também. E aí nós vamos conseguir a vitória. O juízo começa pela casa de Deus. A Bíblia fala que chegará um dia em que Deus vai abrir o livro da vida. Quem tiver com o seu nome no livro da vida, né, salvo. Mas Jesus também vai abrir o livro das obras. Tudo aquilo que nós falamos, Jesus vai estar conferindo. Porque a Bíblia fala que toda palavra fútil que nós falarmos nessa terra, nós seremos julgados, ou condenados, ou justificados. Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, ou até mesmo aquilo que nós deixamos de fazer. Porque existe um pecado que se chama pecado da omissão. Tiago falou assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado da mesma maneira. Então não é só o que nós fazemos, é aquilo que nós deixamos de fazer também. É aquilo que nós poderíamos fazer e não fazemos. Isso também vai ser julgado ali no livro das obras. E a Bíblia fala que todos vamos comparecer perante Deus e cada um vai ser julgado, cada um segundo as suas obras. Uns vão estar à direita e outros vão estar à esquerda. Mas em nome de Jesus, nós que ouvimos essa palavra e esse ensinamento, irmãos, vamos estar à direita de Deus e naquele grande dia nós vamos ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai, venha a mim, vinde todos vocês e venha contemplar tudo aquilo que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que foram fiéis à minha palavra. Amém, meus irmãos? Então quem crê nessa palavra, irmãos, aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração.